Paz seja convosco. Amém. Um problema técnico, né? Mas está tudo resolvido. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao seu nome, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Queremos glorificar, exaltar e bendizer, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá, estamos na tua casa. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos abençoe, nos conceda mais da tua graça e do teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais esse dia na presença do Senhor, na sua casa, por mais um dia que o Senhor nos sustenta na nossa fé nele, fé que não é apoiada em algo que nós vemos, mas é apoiada simplesmente na palavra do Senhor. Estamos meditando dentro de Teologia da Alegria, nesse módulo sobre o dinheiro, sobre os recursos financeiros que começamos na semana passada. Iniciamos citando Lucas 12:33, falando sobre a condição de que nós não devemos fazer para nós bolsas que desgastem, mas pelo contrário, que sejam bolsas que não desgastem. Deixamos claro que a Bíblia deixa muito claro que o que você sente pelo dinheiro, ela pode destruir você. Se você é uma pessoa que pensa apenas em recursos financeiros, você vai ter a sua vida emocional e espiritual cada vez mais em decadência. Também falamos que os males do mundo advêm não porque os nossos desejos são grandes, mas porque os nossos desejos são pequenos. Nós temos nos satisfeito com coisas pequenas em vez de coisas grandes, ou seja, coisas espirituais. Falamos também sobre o texto de Timóteo, que diz a respeito da advertência em relação aos enganadores, pessoas que usam a fé para angariar recursos. Ontem eu e Rosângela vimos um filme a respeito de um casal que trabalhava exatamente dentro desse contexto de ganhar dinheiro, e ele fazia uma série de proposições para a igreja, e a igreja não no sentido de igreja física, mas igreja pela televisão, da década de 70, década de 80, e aí eles arrecadavam muitos recursos, e aí conforme aqueles recursos foram entrando, eles se perderam nos recursos, na administração daquilo, começaram muito mais a satisfazer os desejos do seu próprio coração do que realmente ajudar alguma coisa na área espiritual. Falamos que cristãos, eles não podem ser motivados apenas no ganho de recursos financeiros, mas que nós temos que ter a nossa preocupação com o uso da fonte de lucro como recurso de piedade. Nós somos felizes com o que nós temos, nós utilizamos o excesso que o Senhor nos dá para abençoar vidas. Falamos também que trabalhar para ganhar dinheiro para a causa de Cristo não é a mesma coisa que querer ficar rico. Eu conheço muitas pessoas em que as pessoas elas entendem que a prosperidade delas não é uma prosperidade apenas para que elas possam ter um carro melhor, uma viagem mais luxuosa, mas é uma pessoa que está se preocupando apenas com as coisas do Senhor. Falamos também, usamos até a expressão que carros funerários não têm reboques, trazendo a ilustração de que nós não vamos levar nada daqui para a glória ou daqui para o nosso túmulo. As pessoas elas ainda acham que os recursos financeiros eles têm que ser deixados como um legado. Você vê muito isso em filme. O meu legado é o meu trabalho, o meu legado é isso, o meu legado é aquilo, entendeu? E na verdade o único legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, na verdade, é a salvação em Cristo Jesus. Começando o trabalho do dia de hoje, dando continuidade, do verso 8 do texto de Timóteo que nós já lemos, Paulo acrescenta uma segunda razão porque não devemos correr atrás das riquezas. E aí, aquele versículo que nós já lemos, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. O cristão pode e deve estar contente ao ter suprido as suas necessidades mais simples da vida, e aí nós falamos sobre gratidão. Como tem sido o seu coração em relação aos benefícios que o Senhor tem concedido a você? A grande maioria das pessoas ela tem uma grande dificuldade
em administrar a condição da petição versus gratidão. Somos orientados desde o início na igreja a nós pedirmos e realmente a nossa fonte de recursos, a nossa fonte de bênçãos, ela procede do Senhor. Mas nós temos que entender que a nossa satisfação e a nossa gratidão, ela tem que ser aquilo que move as nossas orações. Se as nossas orações elas não forem movidas ou alicerçadas na gratidão, as nossas orações elas vão ser sempre orações de insatisfação. A grande maioria das pessoas, quando ora de uma maneira insatisfeita. Lembro de, lá em São Paulo, uma pastora, ela falava que, inclusive, ela não orava pedindo, é um erro, mas a oração dela de gratidão era tão interessante, porque ela já conseguia reconhecer as coisas que ela tinha, e ela realmente se satisfazia apenas com aquilo que ela já tinha. Nós vamos falar sobre 3 razões para que essa simplicidade que é possível, ela se torne boa. Primeiro, quando você tem Deus perto de você e a favor de você, não precisa de mais dinheiro ou coisas para ter paz e esperança. Então, quando nós entendemos que o autor da vida, ele está conosco, quando o próprio Deus que criou todas as coisas, ele está conosco, a nossa satisfação em relação àquilo que nós temos, ela é muito mais clara e muito mais fácil de ser obtida do que quando você não está bem com o Senhor, quando você não consegue ver Deus. Então as pessoas no meio da dificuldade, elas perguntam, onde está o seu Deus? Talvez você ouça isso de pessoas. As pessoas veem você professando uma fé cristã e você passa por uma dificuldade e a pessoa fala, onde está teu Deus? Ou você passou por um revés na sua vida e você pensa no seu interior, onde estava Deus quando isso aconteceu? Se você desassocia da sua vida a condição de que Deus está perto de você, você não necessariamente você vai se colocar numa posição em que você está insatisfeito e também fica inseguro. Uma condição da ansiedade, que é a temática do que eu estou compartilhando essa semana no caso do Glorify, é exatamente a condição da ansiedade. Se você não percebe Deus perto de você, se você não crê que realmente Cristo morreu por você, você se desespera. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Palavras do nosso Senhor. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Quando a gente vê essa condição do autor de Hebreus e também as colocações do salmista e algumas condições, por exemplo, do rei Davi, ele apresenta exatamente a confiança dele em relação a lutas contra o exército, não só Davi, mas os reis. Eu vou contra o Senhor, quando ele foi contra Golias, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que ele fisicamente ele não tinha condições nenhuma. Nós não temos condição nenhuma de enfrentar as lutas da vida com as nossas próprias forças. Por mais que você faça planos, por mais que você tenha reservas financeiras, os reveses eles existem. E ou você confia no Senhor, ou você vai confiar na força do seu braço, e você vai ver que a força do seu braço ela não consegue se manter por muito tempo. Eu lembro de uma passagem em que Moisés ele estava entrando ali estava num momento de guerra, e aí Josué e uma outra pessoa que me foge o nome, estava tendo aquela guerra no vale, e quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, o povo de Israel. Mas ele não conseguia ficar com as mãos muito tempo levantadas. E aí quando ele ia abaixando as mãos, o povo inimigo prevalecia. E aí Josué, estrategicamente, colocou ele em cima de uma rocha, colocou ele lá, e ele segurava o braço de um lado, o outro segurava do outro. Se você não acreditar e você não entender que você precisa que alguém levante as suas mãos para você continuar vencendo, você não vai conseguir. Nós conseguimos manter os nossos braços elevados por breve tempo,
mas com o tempo nós fraquejamos. Então nós temos que ter essa confiança que o autor de Hebreus diz: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Não importa em que direção o mercado está andando, e nós estamos vivendo um tempo de estabilidade política que nós não sabemos o que vai acontecer no ano de 2023. Nós não sabemos se a política ela realmente vai influenciar, se é um movimento de um grupo de pessoas ou não. Nós vemos as ações com movimentações, expectativas, não sabemos o que é verdade, o que é fake news, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas não importa em que direção o mercado está andando, porque Deus é sempre melhor do que o ouro. Por isso, com a ajuda de Deus, nós podemos e devemos estar contentes com o suprimento das necessidades mais simples da nossa vida, independente do que o novo governo fizer, independente de que haja um golpe de Estado e o governo anterior ele permaneça, independente do que aconteça, você saiba e tenha certeza de que Deus está no controle. A palavra dele ela vai se cumprir, ou seja, não vai deixar de faltar, não vai faltar para nós o alimento, o vestuário, que são as necessidades básicas. As pessoas elas vão se desesperar. Eu lembro quando teve um momento do plano Collor, em que naquela sexta-feira entra a câmerazinha da Globo e fala Zélia Cardoso de Mello e Collor, e eles congelam a poupança. Isso não foi uma realidade muito dura para a geração do Felipe, do Nicolas, da Rayane, do Moisés, mas para mim, Rosângela, André e Vânia, isso foi uma realidade muito forte. Naquela sexta-feira, as pessoas elas tiveram todos os seus bens congelados, seus cartões que iam vencer não tinham recursos, simplesmente cada um tinha 50 ou 100 reais, uma coisa desse tipo, para gastar só isso. E o dinheiro ficou congelado, pessoas elas se desesperaram, pessoas tiraram suas próprias vidas. Foi um negócio extremamente complicado naquela face. Mas por que foi complicado? Para essas pessoas em especial, porque elas não tinham confiança no Senhor. Se você não tiver confiança no Senhor, você não suporta. Segunda razão porque nós não devemos correr atrás das riquezas. Nós podemos estar contentes na simplicidade, porque os prazeres mais profundos e satisfatórios que Deus nos dá pela criação são dádivas gratuitas da natureza e dos relacionamentos amorosos com pessoas. O Senhor ele nos concede, além do alimento e além disso o vestuário, além disso, Ele coloca em nós a satisfação e o prazer do relacionamento interpessoal entre homens, mulheres, entre pessoas e também de nós com eles. Você pode até ter uma satisfação em comprar alguma coisa. Nós estamos aí em véspera de Natal. Quando tiver nosso amigo secreto, independente se você vai querer o chocolate surpresa que eu coloquei lá, entendeu? Ou se você especificou uma coisa que você quer, naquele momento de a gente estar brincando, fazendo amigo secreto, vai ser um momento de alegria. Mas aquilo não vai ser duradouro. Se você for na loja comprar uma coisa, se você for lá comprar um celular, aquilo tem um efeito momentâneo, mas é apenas um efeito momentâneo. Não é a mesma coisa de você encontrar um ente querido. Então, se Deus assim permitir, eu vou encontrar minha mamãe no dia 19 de dezembro. Eu vou dar um abraço gostoso nela. Entendeu? E esse tempo não é comparável com recursos financeiros. O tempo que nós temos juntos não pode ser comparado. Por isso que essa condição de culto na internet, ela tem sido tanto uma bênção como uma maldição. Porque as pessoas elas têm se afastado de pessoas. Graciosamente, o Senhor não permitiu que na nossa igreja houvesse pessoas que tivessem abandonado a fé. Mas amigos meus, a igreja fechou. Porque as pessoas elas entenderam que o culto era para a internet, ficaram numa condição até muitas vezes alienada, e a pessoa não quer voltar para a igreja, não consegue voltar para a igreja, não está com vontade de voltar para a igreja, simplesmente porque estabeleceu uma forma de agir, porque eu não tenho que interagir, eu não tenho que esperar, eu não tenho que fazer nada, é simplesmente uma coisa mecânica. É como a oração, é como a leitura da palavra. Se você torna essas atividades como mecânicas, elas ficam sem sentido. Então, se você prima por coisas materiais e financeiras, elas são um buraco sem fundo. Se você se alegra na compra de um carro,
e é interessante, você fica feliz com isso, aquilo com o tempo passa, você vai ter que comprar um outro carro para novamente trazer aquele mesmo sentido, aquela mesma satisfação. É a mesma coisa de uma pessoa que se relaciona de uma forma adúltera. Uma pessoa que se relaciona de uma forma adulta, ela tem prazer com outros homens e com outras mulheres, mas aquilo ali é muito temporal. Não é a mesma coisa de você, como ontem eu tive aquele tempo agradável com a minha família, e você fazer coisas, entendeu, simples e com alegria, em que são coisas que ficam marcadas no nosso coração de uma forma indelével, de uma coisa que você não consegue ver, mas que está lá. São momentos que você consegue resgatar, que você consegue trazer no coração. Quando você pensa, por exemplo, dentro do contexto do homossexualismo, as pessoas elas não são satisfeitas, porque elas sabem que há algo errado. A palavra de Deus, ela é algo que é impregnado dentro dos nossos corações, seja a pessoa seja ímpia ou ela seja cristã. Com o advento da queda do homem, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Nós fomos criados, cristãos e ímpios, à imagem e semelhança de Deus. Se você é cristão, o que acontece é que essa imagem e semelhança, ela é um pouco mais latente. Mas para aquelas pessoas que não têm o convívio com o Senhor, a imagem de Deus continua dentro do coração delas, mas é uma condição que é como se fosse uma pedra no sapato que vai trazer incômodo. Aquelas pessoas sabem que estão erradas. Elas não têm satisfação. Ontem eu estava dando aula lá em Taguatinga, estava expondo um pouco sobre essa condição, em que as pessoas elas são insatisfeitas. Por que eles desejam casar numa igreja cristã evangélica que não os aceita em regra? Por que essa necessidade de querer que a igreja ou a sociedade aceite se eu já estou fazendo o que eu quero? Eu já tenho respaldo da condição civil, penal, legal, de que se eu sou homem e eu me uno a outro homem e eu vivo numa união estável, aquela pessoa tem direitos como de casado, e em muitos lugares eu posso inclusive casar civilmente. Por que eu tenho que casar religiosamente? Porque a pessoa precisa que alguém, mesmo que seja espiritualmente superior, diga: você está certo. As pessoas elas procuram esse tipo de satisfação. O que será que é mais feliz? Será que é uma pessoa que tem dinheiro para comprar uma diária no hotel de R$1.000? Ou uma pessoa que pode pagar R$100 numa diária e está com a sua família, e está podendo ver um pôr do sol, está podendo compartilhar um tempo de alegria? Então, essas coisas são coisas que nós temos que pesar. Nós temos que pesar aonde nós depositamos a nossa confiança, aonde nós depositamos a nossa felicidade. Se a tua felicidade está em teu próximo iPhone, quando lançar o 15ª versão, aquela 14ª versão para você já não faz mais satisfação. Grande parte de pessoas que usam, por exemplo, o iPhone, que é um telefone top no sentido de valor, não usam capinha porque elas querem que as pessoas vejam que celular eles estão usando. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu celular como um celular top. Eu gastei 6, 7, 8 mil reais. Porque a satisfação da pessoa está em simplesmente eu tenho, e as pessoas elas têm que reconhecer e ver que eu tenho. Não é simplesmente pelo prazer de ter. Terceira condição, porque nós não devemos correr atrás de riquezas. Devemos nos contentar com as necessidades mais simples da vida. Porque podemos investir o que ganhamos naquilo que realmente importa. Atualmente, há mais de 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus Cristo. 3 bilhões. Pessoas que, se não ouvirem o Evangelho, se você não abrir a tua boca, elas não vão aceitar. Porque a palavra de Deus ela é a única forma de trazer pessoas a Cristo. Testemunhos não vão trazer pessoas a Cristo. Orações não vão levar pessoas a Cristo. Ninguém converte por uma oração, mas a pessoa se converte por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que é a fé. Aleluia. Se nós nos calarmos, se no dia a dia nós não falarmos, se no dia a dia nós não compartilharmos de Cristo, não de uma religião, não de uma bandeira de igreja, mas de Cristo,
as pessoas elas vão morrer e vão para o inferno. Em qualquer oportunidade, nós temos a possibilidade de falar do amor de Cristo. E é isso que Deus espera que nós façamos. 3 bilhões de pessoas longe de Jesus Cristo. 2/3 dessas pessoas não têm um testemunho cristão observável em sua cultura. Eles olham para um lado, olham para o outro, eles veem apenas idolatria. Grandes países como a Índia, grandes países como a China, não têm um testemunho de cristianismo. Pelo contrário, as rádios, as televisões, as mídias, elas são controladas e as pessoas elas não podem ouvir. Mas pastor, eu estou tão longe da Índia, eu estou tão longe da China. Tem um grande número de pessoas perto de você que precisam ouvir o Evangelho. E nós temos, graças a Deus, algumas pessoas que aqui comigo têm comprado a ideia e investido dentro da missão Portas Abertas para poder levar a palavra a pessoas que não ouvem, não sabem. E são temas que são tão interessantes, pessoas que vão receber Bíblia, pessoas que vão receber um cuidado imediato, mulheres que foram violentadas, homens que não têm recurso para pegar o Evangelho, e simplesmente com pequenas sementes nós vamos alcançando vidas e o Evangelho ele vai sendo proclamado. 2/3 dessas pessoas não têm um testemunho cristão observável em sua própria cultura, para que elas ouçam, e Cristo mandou que ouvissem. Missionários transculturais têm de ser enviados e sustentados. Toda a riqueza necessária para enviar esse novo exército de embaixadores das boas novas já está na igreja. Não é necessário fazer campanha para isso. Não é necessário que a gente agora vamos fazer um carnê disso ou carnê daquilo. Não, o recurso ele já está na minha mão e está na sua mão. O nosso recurso que está lá na poupança, nosso recurso que está lá sobrando na conta corrente, nosso recurso que está lá, eu falo para vocês e eu falo para mim. A gente tem que separar uma parte para poder abençoar essas vidas. E é tão tremendo a condição de você poder abençoar através da internet, que se você tem R$1, você abençoa. Se você tem R$10, você abençoa. Se você tem R$50, você abençoa. Se você não tem dinheiro, você pode trazer um saquinho de alimento e depositar aqui na caixinha. Entendeu? E esse alimento vai para um grupo de pessoas que está evangelizando pessoas na favela, e essas pessoas elas vão ser trazidas roupas. Então não há justificativa. Por isso que o dia do juízo ele vai ser triste para os não cristãos, mas vai ser muito triste para mim e para você. Porque naquele dia você vai lembrar que carro funerário não tem reboque. E você deixou tantos recursos para trás, você deixou tantas coisas que você poderia ter feito e abençoado vidas. Se nós, como Paulo, estamos contentes com as necessidades mais simples da vida, centenas de bilhões de reais na igreja serão investidos para levar o Evangelho à linha de frente. E esses milhões de reais você não precisa contribuir com 1 milhão, mas apenas R$1, R$2, 5, 10, o que quer que seja. Com a fidelidade de vocês, e eu atesto que realmente as pessoas na nossa igreja elas têm se mostrado mais fiéis, nós dobramos o nosso investimento missionário de 150 para R$300. Mas ainda é pouco. A gente pode dar mais. A gente pode abençoar mais. E não é para a gente ter uma cadeira mais confortável ou a gente passar menos calor na igreja. É para que pessoas ouçam a palavra. Para que pessoas possam ser alcançadas. A revolução da alegria e liberdade que isso causaria na igreja enviadora seria o melhor testemunho local imaginável. Mais do que você trocar de carro, mais do que você fazer uma viagem, a gente conseguir alcançar mais vidas seria um testemunho tremendo para nós como pessoas e nós como igreja. É algo que eu tenho plantado na nossa igreja e naturalmente alguns focos têm aparecido. O conceito de que a nossa oferta ela tem que ser maior que o nosso dízimo. Esse é o cerne do Evangelho. Dízimo é obrigação, é ordenança, não que a oferta não seja. Nós devolvemos 10% daquilo que nós recebemos. Mas a oferta é a medida de gratidão que você tem em relação ao que Deus já te concedeu. Aleluia. Isso é a oferta. Quando você deposita no altar do Senhor uma oferta,
que não é para mim, não é para minha satisfação. Se você que tiver, já falei para você várias vezes, nós temos uma pessoa sempre que cuida das finanças. Pastor, eu quero ver o livro da igreja para ver o que está sendo gasto. Vai estar lá esse livro, o que está sendo gasto. Basicamente, as nossas despesas são o aluguel da igreja, água, luz, o meu telefone celular e o meu salário. É isso que é a nossa despesa da igreja. E aí nós abençoamos missões, com um missionário que vai lá para a África, Moçambique, agora em 2023 ele está indo, tá? Penso em a gente aumentar esse valor para ele poder ir para lá com mais conforto. Ele está indo para uma região em que o assassinato de missionários ele é patente, ele está indo ele, a esposa e a filha, entendeu? Então, as despesas da igreja estão lá. Então, se você oferta, você está mostrando para Deus a sua satisfação com aquilo que você já tem. E se Ele acrescenta mais a você, você tira uma parte para a sua satisfação, sim, mas uma parte você também abençoa o ministério. Fala, André. Pastor, antes disso aí que o senhor está falando, Deus está falando exatamente, diretamente comigo. Veja bem, eu coloquei no meu coração de ofertar além do dízimo. E assim, não sei por quanto tempo, mas Deus tem me abençoado. Eu tive uns revés tão grandes para trás aí, com a história de caminhão quebrar, roubaram equipamentos do meu caminhão, tem uns valores muito altos e tal. E assim, Deus tem me abençoado que eu continuo me mantendo, sabe, se eu fosse colocar na ponta da caneta, eu não ia dar conta de forma nenhuma de me recuperar por causa desses revés. Essas perdas aí. Revés é porque eu já... O pastor falou sobre revés. É que revés parece mais espiritual, né? Aí, pastor, então... mais doloroso. Então eu tive mesmo assim umas perdas muito grandes. Mas assim, Deus tem me abençoado, eu senti no coração de dar a oferta, não tocando trombeta, estou dando testemunho. E o Senhor tem me abençoado de uma forma que eu vejo que é o próprio Deus, porque eu não conseguiria sair daquela situação. Recentemente agora eu fui botar mais ou menos na ponta da caneta, foi mais de 10 mil reais de prejuízo. E assim, se eu fosse tirar de mim agora, eu não teria nem como me manter. E Deus está me abençoando e eu estou continuando a me manter. Essa é uma realidade. E não tem como explicar. Já falei para vocês algumas vezes. Titia era a nossa mantenedora. Grande parte dos recursos, Rosângela é prova disso, grande parte dos recursos que proviam a minha casa vinha da vida dela. Quando ela faleceu, as contas elas ficaram bloqueadas. E não tinha de onde tirar o recurso. Inclusive, ano que vem, que é quando vai findar o negócio do inventário, que só é no dia do aniversário da Luísa, né? Porque está tudo no... uma parte dos recursos que foram congelados da igreja vão voltar para o nosso caixa, entendeu? Mas naquele momento, porque a gente usava a conta da titia, né? Para poder administrar isso. Então o que aconteceu foi, eu me vi no desespero, eu falei, como que eu vou virar essa chave? Num contexto como o do André. Como eu vou virar essa chave? E aí, simplesmente a coisa lá acontece, você não tem como explicar. A coisa ela continua caminhando. É inexplicável. Continua caminhando, você perde 100 e você é reposto de alguma maneira. As coisas acontecem simplesmente. E eu confesso que eu estou precisando tentar colocar em prática isso que eu não estou fazendo, que é dar o dízimo, a oferta mais do que o dízimo. Então, eu tenho o testemunho do André, tenho o testemunho do Felipe, que também tem feito isso, entendeu? E eu não tenho conseguido fazer feito isso. E a gente tem que começar a dar esse salto de fé, porque não é pra gente. Gente, se vocês começarem a ver, eu com carro zero, com um apartamento, chega lá na minha casa lá e vê uma televisão de 70 polegadas e fala, pera um pouquinho, o dinheiro que eu estou dando, entendeu? Esse dinheiro, ele está indo para outro lugar. Mas você que frequenta a minha casa, você sabe que a mesma coisa que eu tinha 10 anos atrás, eu tenho hoje. É a mesma coisa. O nosso carro, ele era 2012, eu estou com 2007. Entendeu? Eu não estou usando esse dinheiro para mim. E está lá registrado. Então, todo recurso que a gente entrar, e você pode falar, olha, essa oferta eu quero dar para isso. E eu vou usar para isso. Nós vamos fazer isso.
Entendeu? Vamos respeitar o desejo da sua oferta, o dízimo. Não, o dízimo eu administro. As Escrituras comandam que eu administre o dízimo. Mesmo assim, eu tenho que dar satisfação para vocês. Mas é importante você começar a entender essa condição. O chamado bíblico é que você pode e deve estar contente, tendo as suas necessidades mais simples da vida satisfeitas. Ontem fomos no Centro Cultural Banco do Brasil, vimos 2 ou 3 exposições. De lá nós fomos lá no Pontão, vimos lá o negócio do Natal, gastamos única e exclusivamente o dinheiro do combustível, talvez R$30. Então são coisas de satisfação. Chegamos em casa, a minha esposa já tinha comprado um negocinho lá, não saímos para comer fora, não pedimos comida fora, não tem problema nenhum. Mas fomos lá, comemos, foi um tempo agradável, sentamos, conversamos, batemos papo, entendeu? Gastando nada. Então os nossos recursos, eles têm que ser melhor aproveitados. Como traspassar o coração por muitas dores é um outro tema. A terceira razão para nós não corrermos atrás das riquezas é que essa busca vai destruir a sua vida. Você tentar ser rico com o propósito de se satisfazer, de você ser satisfeito nas suas necessidades e desejos, vai acabar com você. Vai acabar com o seu tempo de família, com o seu casamento, com a criação de filhos, vai acabar com isso. Por quê? Se você tem a satisfação e o único prazer em trabalhar, você abandona coisas. Você não tem como ter mais do que 24 horas por dia. Se essas 24 horas elas não forem equilibradas de uma maneira sensata, o que vai acontecer? Você vai deixar de fazer coisas. Por isso que eu digo sempre, comece o seu dia com o seu devocional. Comece o seu dia com a leitura das Escrituras. Comece o seu dia na presença de Deus. Se você deixar para o fim, vai ser feito mecanicamente, vai ser feito de qualquer jeito. Se você não tiver tempo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos, você vai ter que investir em outra coisa. E muitas vezes esse negócio de ganhar dinheiro, não sobra até nada, não resolve. Eu vou ter uma conta azul, você vai ser próspero, você vai ter uma série de coisas, mas que satisfação você vai ter? Pessoas têm mais e mais buscado recursos financeiros e não têm se alegrado nas coisas simples da vida. Então eu tenho batido nessa tecla muito forte com um casalzinho novo, em que eles têm que ter o dia de folga deles. Não porque trabalha à noite, vem de rosa e ônibus, não sei o que, um trabalha na loja, vocês têm que ter um tempo juntos. Coisas simples, mas tem que parar. Tem que ter um tempo em que você não é só ganhar dinheiro. Não é apenas você levantar recursos, fazer projetos e você querer crescer. Não é só isso. O nosso tempo é assim, ó. Mais dia, menos dia, pode ser subtraído da pessoa. E aí? Tenho 55 anos e eu olho para minha esposa e falo assim, não morre não. Não morre não. Porque, entendeu? Porque você imagina, eu hoje, entendeu? Ele vai fazer 20 anos de casado, eu hoje, apesar de ter Cristo no meu coração, eu não consigo entender a minha vida sem a minha esposa. Eu não dá para entender. E aí é o problema de, por exemplo, casais que têm 40, 50 anos de casado, quando o cônjuge falece. Quando o meu papai faleceu e a minha mãe já tinha 50 anos de casado, quase. Entendeu? Eu fico olhando assim, será que ela vai suportar isso depois? Graças a Deus se sustentou. Mas a gente tem que valorizar as coisas que nós temos hoje. Então a gente sai com a nossa filha, briga, ela não quer vir, vai, não sei o quê. Ela está com 17. Ano que vem faz 18. Faculdade. Então o ciclo da vida para ela está começando a entrar num outro nível. Daqui a pouco só eu e a minha querida. Entendeu? E aí eu vejo a minha mamãe uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Isso vai com o tempo acontecer também com a minha filha. Então o momento de aproveitar é hoje. Então o recurso a gente precisa trabalhar, nós precisamos ir atrás, precisamos lutar, mas isso não é o mais importante. A terceira razão para não correr atrás das riquezas é que essa busca acabará destruindo a nossa vida. Essa é a lição dos versos 9 e 10 do texto que nós já lemos anteriormente. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores, simplesmente porque colocaram a busca ao dinheiro acima do relacionamento com Deus primeiramente e do relacionamento com o próximo. Nenhum cristão que busca o prazer desejará lançar-se na ruína e na destruição e ser atormentado com muitas dores. Por isso, nenhum cristão que ama o prazer deve desejar ser rico por ser rico. Não é desejar ser próspero, não é no contexto disso. Eu já tenho falado para vocês. É a condição de você querer ser rico por ser rico. Apenas para esbanjar nos seus desejos, nos seus deleites, conforme Tiago fala. Faça um teste consigo mesmo. Você aprendeu com a Bíblia sua atitude em relação ao dinheiro ou absorveu dos meios de comunicação atuais? Qual é o seu pensamento em relação ao dinheiro? É o que a Bíblia fala ou o que o mundo fala? Você tem que deixar um legado para os seus netos, bisnetos ou tataranetos, ou você tem que viver intensamente com eles hoje? Ao andar de avião e ler a revista de bordo, verá que quase cada página ensina e passa um conceito de riqueza exatamente o contrário de 1 Timóteo, de que aqueles que querem ser ricos cairão em ruína e destruição. Paulo mostra com muita clareza o perigo que há exatamente no desejo que as revistas e as mídias exploram e promovem. Viemos de uma Black Friday, que no nosso Brasil não tem nada de Black Friday, tá? Se você tiver a oportunidade de ir nos Estados Unidos, lá os produtos são vendidos a 15% do valor original. Então, quando você entra numa loja, você pega o que você puder, não o que você quer. Porque você vai comprar aquele produto que custava 1.000 e você paga 100. Não é o contexto que é uma piada para a nossa vida. Mesmo assim, as mídias sociais, pelo menos o meu celular, ele bombardeou. Faça isso, compre isso, faça não sei o que, seja próspero, curso disso, curso daquilo. Você chamando você para ficar rico. E você parece que você, com apenas um clique, você ganha 1.000, você ganha 10. Não existe isso, gente. Isso não existe. E aí, nesse afã de você ser rico, você entra nessas condições destruidoras. Tem um curso que eu fiz, e aí o cara falou assim, nós vamos fazer uma promoção. E é um canal que eu acompanho de ofertas de milhas, de promoções, e sempre quando eu tenho, eu posto para alguns irmãos que são interessados com isso. E aí, quando acabou o meu tempo de curso, cortaram o meu negócio, eu entrei em contato, eu quero renovar. Aí o cara falou assim, R$550, 10 de 55. Eu falei, se ele já me ensinou a eliminar essas parcelas de coisas assim, como é que eu vou contrair uma numa coisa que ele me ensinou? Eu falei, não, tá caro. Aí agora veio, agora é a promoção do não sei o que desse canal, e vai ser e tal. Eu falei, beleza, me inscrevi lá e fiquei só esperando. Quando chegou a promoção, o cara colocou uma coisa que a gente tem aprendido, você deve estar vendo no mercado. Compre 2 unidades e leve a terceira grátis. Ou com desconto. Compre a primeira unidade e leve desconto na segunda. Ou seja, as pessoas elas não vão dar mais desconto real. Elas vão dar em bônus. Entendeu? E o cara falou assim, olha, nós estamos oferecendo isso que custa 2.000. Isso que custa mais não sei o que. E o que você quer, portanto. Fazendo tudo isso, nós vamos fazer uma Black Friday para você por 10 parcelas de R$78. Se eu já não queria com 55, não é com 78 que eu vou querer. Não, mas você vai ganhar o bônus. Eu falei, eu não quero o bônus. Eu quero desconto naquilo que eu quero. Então a gente tem que ficar ligado com esse tipo de coisa, porque as revistas, a mídia social, elas vêm nos influenciando, dizendo, você precisa disso. Você precisa daquilo outro. Você tem que ser muito sóbrio naquilo que você quer. Espere o momento certo para fazer a sua compra ou satisfazer o seu desejo. Essa Black Friday eu satisfiz o meu. Há um tempo que eu estou atrás de uma coisa que chama-se rolo fixo, porque eu dedico o meu tempo para vocês e para as pessoas. E eu não tenho tempo para ir na academia. Gostaria, mas não tenho tempo. Então eu já comprei o meu pacotezinho lá de R$ 9,90 por mês. Já estou fazendo uns meses. E eu gostaria de fazer bicicleta indoor. E aí eu olhava aquele negócio lá e tinha sempre um apoio lá de bicicleta lá que você coloca para ficar rodando em casa.
mas sem regulagem de força, né? E o que eu queria de regulagem de força custava R$800. Eu falei, eu vou dar R$800 nunca, né? Aí veio que estava 400, e aí eu comprei por 190, entendeu? Vai lá, compra aí, entendeu? Mas para que eu possa fazer os meus exercícios, tá? Cuidado com o que a mídia instrui você e diz que você precisa. Vamos para o nosso intervalo, 15 minutos. O nosso diácono ele vai ficar na porta, nós vamos ficar com as portas abertas hoje, não é isso? Sem comer nem nada. Por enquanto, Deus te abençoe, te conceda graça. Amém.